INSS passa a conceder o auxílio-doença sem a necessidade de realização de perícia médica. Você deve ter ouvido ou lido alguma coisa a esse respeito nos últimos dias. Essa novidade no mundo previdenciário. Quais são os aspectos que cercam essa informação? Até que ponto essa informação ela traz melhorias para o segurado? Até que ponto ela traz dificuldade? Vamos entender aí todos os aspectos que cercam essa novidade previdenciária e deixar essa bola redonda para a gente fazer o gol lá no final. Bem, estamos falando do chamado procedimento Ateste-Med, que passa a tornar possível, veja bem, tornar possível a emissão, a concessão do benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, sem o parecer conclusivo da perícia médica federal. Ele dispensa esse parecer. Então, sim, passa a ser possível que o segurado obtenha o auxílio-doença sem se submeter à perícia médica federal. Esse procedimento ele é recente, ele é fruto de uma portaria conjunta. O que é uma portaria conjunta? Dois órgãos que tratam de determinada questão dentro do nosso sistema brasileiro se juntam para colocar um procedimento que seja de interesse, de melhoria para aquela área que ele toma conta. No caso aqui, a portaria conjunta é MPS e INSS, Ministério da Previdência Social e o Instituto, a autarquia, que cuida do regime geral de Previdência Social. Dentro do Ministério da Previdência Social não está só o regime geral, mas o regime geral é o maior dos sistemas. É onde estão os empregados, é onde estão os domésticos, empregados domésticos, é onde estão os antigos autônomos, que hoje são os contribuintes individuais, enfim, é para onde as empresas, os empregadores mandam as suas contribuições, é o maior sistema previdenciário que a gente tem. Então esses dois órgãos se uniram para fazer essa portaria conjunta recente que criou a Ateste-Med. Ela é de 20 de julho de 2023. Então criou-se esse procedimento, mas não basta só para nós, aqui seria simples para mim repetir o que todo mundo está falando, que o pessoal pegou e deu a manchete e leu, mas eu entendo que só o conhecimento liberta. Então, para a gente entender, temos que entender os aspectos que cercam o Ateste-Med, que cercam essa nova realidade previdenciária. E quais são esses aspectos? Primeiramente, essa portaria, esse novo procedimento, é uma resposta do Estado de Administração, né, do Ministério da Previdência e do INSS, para um baita de um problema que eles têm, está lá no colo deles para eles resolverem. Que é, você deve ter ouvido também falar, recente reportagem sobre isso aí, a fila do INSS. Mais de 1.700.000 processos estão dentro do INSS aguardando resposta. E esse 1 milhão, mais de 1.700.000 processos, que é uma fila, ele é composto por várias filas dentro dele. E uma das principais filas dentro do INSS são os processos ou as pessoas que aguardam perícia médica. Então, por trás de cada processo daquele tem um segurado aguardando uma resposta. E uma das maiores filas é a fila aguardando perícia médica. São mais de 500.000 pessoas aguardando perícia médica, 500.000 processos aguardando perícia. Então, esse procedimento ele é uma resposta a esse baita problema que os órgãos que têm a responsabilidade de gerir o sistema de previdência têm nas mãos para resolver, que é a fila do INSS. É uma das medidas, é uma tentativa, é uma solução que eles estão colocando em prática. Eu poderia citar outra, eu poderia citar a MP 1181, também recente, 18 de julho de 2023. Se você abrir aí, pode digitar aí, medida provisória 1181, 18/7 de 2023. Você vai ver que ela vai tratar de vários assuntos. Entre eles, ela vai instituir o programa de enfrentamento à fila do INSS. Aí você vai ver que ele vai realinhar processos e profissionais focados para tentar reduzir essa fila. Você quer ver uma das coisas que essa medida provisória traz? O bônus
para os profissionais do INSS que resolvam, que deem seguimento, que deem solução aos processos administrativos. Então, o Ateste-Med se alinha nessa visão dos órgãos que estão gerindo a Previdência para tentar resolver esse baita desse problema. Você deve ter ouvido falar também que está se falando em concurso para profissionais do INSS. São várias as medidas. E a portaria conjunta 38, que é essa que traz essa possibilidade de você poder receber o auxílio-doença sem passar por perícia, é uma dessas soluções que estão sendo propostas para esse problema. Eu vou deixar nos cards aqui e na descrição da publicação um vídeo que eu tenho no meu canal. No início do ano eu fiz esse vídeo. Quais os rumos da Previdência? O que a gente pode esperar da Previdência em 2023? E lá nós analisamos a recriação, que no início do ano, né, o novo governo recriou o Ministério da Previdência. E nós dizíamos, olha, não conhecemos o ministro, não sabemos, mas o simples fato de você estabelecer um ministério específico para a Previdência, que não existia até então, tinha acabado, né, e foi recriado, indica para nós que provavelmente teremos uma gestão mais diligente, teremos gente mais preocupada, porque a pessoa precisa mostrar serviço. E realmente está se confirmando. Aqui nós citamos aqui algumas situações que indicam, correta a previsão que a gente fez lá. Eu não sou vidente não, mas também não é questão de ser vidente, é questão de você ver os indicadores, ver os rumos para onde estão indo. E realmente eram as sinalizações que a gente tinha no início do ano para a Previdência. Então esse é o Ateste-Med. Essa é a possibilidade, mas existem outras camadas nisso aí. Isso aí vai ser bom para o segurado? O tempo vai dizer. Isso aí, doutor Michael, realmente é uma solução que é viável? Sim, é viável, ela ataca diretamente a fila. Quando você diz que você pode conceder sem perícia, você já mata a fila. Ok? Então ela faz sentido. No entanto, quem lida no meio previdenciário como nós sabemos, para o segurado, existem outras camadas, outros aspectos. Veja comigo, quando o governo diz que não vai mais ter perícia, mas ele vai ter que aferir a incapacidade, porque o benefício é por incapacidade. Ele vai ter que aferir isso aí por outro caminho. Ele só não vai ter a perícia. Porque se fosse assim, todo mundo que batesse na porta da Previdência estivesse doente ia dizer que estava incapacitado e ia receber. Não é bem assim. Você não vai ter a perícia, mas você vai ter que ter a análise documental para a conclusão dessa incapacidade. E essa documentação ela tem que ser elaborada dentro de um certo padrão. E aqui eu vou começar a falar uma palavra que eu gosto dessa palavra, assimetria. O que é assimetria? Assimétrico é algo que não é igual. Não é? Simétrico é algo que tem as mesmas medidas. Assimétrico, as medidas são diferentes. O conhecimento de quem vai avaliar essa documentação médica para concluir pela incapacidade e conceder o auxílio-doença sem a perícia é muito alto. E muitas vezes o domínio, o conhecimento da pessoa que está incapacitada, o porteiro que torceu o pé, a cozinheira que se queimou, não é? O empregado que caiu, quebrou o braço, o empregado doméstico que se machucou, essa pessoa não tem domínio para ver os elementos daquela documentação que são essenciais para você conseguir o benefício. E não vai conseguir. Assimetria informacional. Está dentro desse pacote aí. Você quer ver uma outra questão? Os modos de você apresentar essa documentação são canais remotos. Existe a assimetria digital, a assimetria do conhecimento e do domínio dos mecanismos virtuais, das ferramentas virtuais. O produtor rural que está lá, que se machucou, não vai saber fazer isso aí, não é? O vigilante lá, o porteiro, não vai saber, vai saber protocolar direitinho como dentro desses sistemas, meu INSS, Central 135, não sabemos, mas existe uma assimetria dentro desse sistema, dentro desse novo procedimento. Ele visa algo e ele se propõe a isso, tudo bem, não questionamos, mas na prática vão existir esses aspectos. A documentação tem que ter um certo padrão,
que nem todos os médicos vão saber fazer, e aí a pessoa às vezes não vai ter como avaliar isso aí, e ela é apresentada dentro de mecanismos do mundo digital, que existe também essa diferença de acesso. O segurado não está no mesmo nível de quem vai analisar isso aí, percebe? E aí outros detalhes também, esse benefício ele é limitado, né? O máximo de 180 dias, as perícias que já estão agendadas, você que está aguardando perícia, se a sua perícia estiver com mais de 30 dias, você pode optar em receber o benefício sem a perícia, só por meio da documentação, você pode optar. E aí tem uma outra questão, veja só como é que isso, quando vem para a prática, as coisas têm esses pontos de interrogação, né? Diz a portaria 38 que se existir erro na documentação que o segurado apresenta, ou se o impedimento dele for durar mais de 180 dias, né, ele for ficar mais tempo, esse segurado tem a opção também de marcar, agendar, de pedir a perícia médica no INSS. Ora, a portaria conjunta fala em opção, mas não se trata de opção, não existe opção. Não existe opção. O segurado terá que optar pelo agendamento. Se a documentação não estiver correta, ou seja, não tiver como avaliar a incapacidade pela documentação, então ele não tem opção, ele vai ter que agendar a perícia. Ou se a incapacidade dele, o afastamento for durar mais do que 180 dias. Então esses são os aspectos que envolvem essa informação, né? De fato, o INSS pode conceder? Pode conceder. É mais correto a gente entender que passa a ser possível que o INSS conceda sem perícia médica, mas o segurado terá que observar todos esses detalhes. Nós sempre estaremos aqui atentos ao que acontece no mundo previdenciário e traduzindo isso para você de uma forma que você possa entender todos esses aspectos. Louvável a atitude dos órgãos que cuidam do regime geral de previdência. Vamos aguardar para ver até que ponto isso vai reduzir esse problema que é a fila do INSS, especificamente a fila dos segurados que aguardam perícia médica. Espero que essas informações te ajudem de alguma forma. Lembre-se, quando a gente conhece as coisas, a gente tem como saber melhor como lutar, né? A gente luta melhor. Se nós podemos lutar, nós podemos fazer o direito. Tchau!